Minerais. Sou a professora Maria Giovana Parisi, do IGC UFMG. Um mineral é definido como um sólido natural de origem inorgânica, ou seja, ele não é produzido por nenhum ser vivo, que apresenta uma estrutura interna cristalina ou geométrica e composição química muito bem definida, ou seja, o mineral ele tem que ser sólido e tem que ser natural para ser mineral. Ele tem que ter uma origem inorgânica, não pode ter sido produzido por nenhum ser vivo, nenhum organismo. E a sua estrutura interna é formada por elementos químicos que se ligam numa estrutura geométrica e ele possui uma composição química definida. Várias teorias foram propostas para explicar a formação dos minerais. A sua formação mais comum está relacionada à intervenção de processos de resfriamento e progressiva solidificação do magma, projetado das profundezas da Terra para o exterior, ou seja, das partes mais profundas, no sentido das partes mais superficiais, próxima à superfície da crosta ou na própria superfície da crosta. A cristalização ou resfriamento do magma é gradual e durante este tempo os minerais se formam porque os elementos químicos se ligam uns com os outros. Por outro lado, alguns minerais eles surgem a partir de fenômenos hidrotermais decorrentes da passagem de água quente procedentes de lençóis relativamente profundos na crosta terrestre, que percolam para as camadas superiores, também ocasionando o resfriamento da água e a cristalização e solidificação dos minerais. Outros minerais têm origem sedimentar, durante o processo de diagênese, que é o processo de consolidação dos sedimentos em rocha sedimentar. Enquanto outros resultam de processos metamórficos, nos quais determinadas rochas pré-existentes foram submetidas aos efeitos de altas temperaturas e altas pressões em zonas profundas do planeta. Então, resumindo, os minerais eles se formam predominantemente pela solidificação, pelo resfriamento do magma. Alguns minerais têm origem do resfriamento de águas de fontes hidrotermais. Outros têm origem sedimentar e outros têm origem durante os processos metamórficos. O mineral corresponde à menor partícula individualizável por métodos mecânicos que compõem uma rocha. É muito frequente confundir-se minerais e rochas. Vamos ver a diferença. Assim como os minerais, a rocha também tem que ser natural e sólida. Entretanto, uma rocha ela pode ser constituída por um ou mais minerais e também pode ser constituída por materiais orgânicos, assim como inorgânicos, e não apresentam estrutura interna cristalina. Como vimos na definição, todo mineral tem uma estrutura interna cristalina ou geométrica, mas nem todo mineral possui sua estrutura externa, sua forma externa geométrica ou cristalina. Então, quando ele possui sua forma externa cristalina,
Nós chamamos este mineral de cristal. Então, entende-se por cristal o mineral que teve crescimento em condições geológicas ideais com relação ao tempo, temperatura e pressão, e isso ocasionou um ambiente favorável para uma organização interna que se manifesta em sua geometria externa, com o aparecimento de faces, arestas e vértices, ou seja, a forma do mineral externamente é geométrica. Então, para ilustrar, vou mostrar para vocês uma diferença entre mineral e cristal. Vocês estão vendo aí um mineral de quartzo, mas ele não tem forma externa geométrica. E ao lado direito, o cristal quartzo com sua forma hexagonal, bem certinha, bem bonita. Ambos são minerais, ambos são naturais. Entretanto, a amostra da esquerda não tem a sua forma geométrica externa, mas apresenta a fratura conchoidal, que é típica do quartzo. Aqui vamos mostrar o cristal natural de quartzo. E aqui o cristal natural cúbico de pirita. Então, cristal não é só quartzo. Qualquer mineral que tenha sua forma externa geométrica é cristal. Ambos são naturais, vocês estão vendo aqui bem nítida a clivagem da pirita, a tendência a se partir nesses planos, bem certinhos. A pirita é um sulfeto de ferro de brilho metálico, e tem a forma cúbica. Aqui um outro cristal de quartzo com inclusão de manganês que dá esta aparência como se fosse um lodo lá dentro, um mofo, né? Então aqui dois cristais, um que é um sulfeto, o cristal silicato, e aqui um cristal muito bonito de turmalina melancia. Por que turmalina melancia? Porque ela é verde por fora e rosa por dentro. Nós vamos ver a turmalina e agora um belíssimo cristal de calcita na sua forma romboédrica. Vocês veem que não é um cubo com as arestas perpendiculares, ele tem um ângulo, né? Tá vendo? Tô mostrando o ângulo dele. Perfeito esse cristal de calcita natural, e a calcita tem essa propriedade de dupla refração, ela duplica as imagens. Estão vendo o dedo lá atrás? Ele é duplicado e é muito utilizado na indústria óptica para lentes. Tô brincando um pouquinho com a dupla refração da calcita, aí ó, duplicou a tesoura. Então, ela tem é o mineral que tem essa propriedade. E essa forma é natural, não foi cortada, não foi lapidada. Então, é por isso que falo que foi a natureza que inventou a geometria. Os cristais são sólidos geométricos limitados por faces planas, poliedros, e de composição química definida. As faces planas de um cristal são paralelas aos planos de sua malha elementar. O que é a malha elementar? A malha elementar, ou também chamada cela unitária, delimita uma porção de espaço dotado de certa quantidade de átomos, resultando na sua fórmula. Por exemplo, um mineral chamado pirita, que estamos vendo na figura. A pirita é um sulfeto de ferro. Sua fórmula é FeS2. A malha elementar ou célula unitária, repetindo-se
periodicamente em 3 direções do espaço, define uma rede de 3 dimensões que será o suporte geométrico das estruturas atômicas dos cristais. Então, essa forma ou fórmula elementar, malha elementar ou célula unitária, FeS2, quando se repete em 3 direções do espaço, vai definir, então, 3 dimensões, que, no caso do cristal, vão gerar uma forma geométrica para o mineral e ele passa a ser chamado de cristal. No caso da pirita, sua forma geométrica é a cúbica. Então, esta pirita que vocês estão vendo, ela não foi cortada, lapidada, a sua forma natural é este cubo que é possível visualizar na figura. A ligação do enxofre e do ferro resultam numa malha elementar de forma cúbica, que podem gerar uma forma tridimensional de um mineral também na forma cúbica, como é o caso da pirita. Quando os minerais se formam a partir do resfriamento do magma, esse processo se dá de forma sequenciada, ou seja, segue uma ordem dos pontos de fusão dos minerais. A sequência de cristalização é conhecida como a série de reação de Bowen. A série, ela indica que os minerais que se cristalizam nas altas temperaturas são mais enriquecidos em ferro e magnésio. E os últimos minerais, ou aqueles que se cristalizam em temperaturas mais baixas, na faixa de 600 graus centígrados, são os minerais enriquecidos em silício e alumínio, como, por exemplo, o quartzo e a muscovita. Exemplos de minerais que se cristalizam em altas temperaturas, em torno de 1000 graus centígrados, são olivina, ortopiroxênio e o plagioclásio cálcico. A série de reação de Bowen apresenta a série descontínua e a série contínua. A série descontínua é uma sequência de cristalização de minerais diferentes à medida que a temperatura vai abaixando e novos elementos vão sendo incorporados à fórmula química do mineral e o mineral vai ficando empobrecido em ferro e magnésio e vai se enriquecendo em silício e alumínio. Assim, nós vemos na série descontínua a olivina como o primeiro mineral de alta temperatura, enriquecido em ferro e silício, o ortopiroxênio na sequência, ferro, magnésio, clinopiroxênio, já tem o cálcio, o ferro e o magnésio, e assim por diante, até que se chega no quartzo, que é sílica pura, SiO2. A série contínua não tem um mineral passando para outro mineral. Vocês podem observar que é o plagioclásio cálcico e depois passa para o plagioclásio sódico nas médias temperaturas. Então, não deixou de ser o mineral plagioclásio à medida que a temperatura foi se resfriando. Apenas um elemento de sua fórmula química, por exemplo, o cálcio, que é típico do plagioclásio de alta temperatura, foi sendo, à medida que a temperatura resfria, substituído pelo sódio.
Então, o plagioclásio cálcico é um mineral de alta temperatura e o plagioclásio sódico é um mineral de temperaturas intermediárias, até que a temperatura vai diminuindo e o plagioclásio sódico dá lugar ao feldespato potássico. Então, a série contínua vai do plagioclásio cálcico até o plagioclásio sódico. Então, é o mesmo mineral, mas o elemento cálcio vai sendo substituído pelo elemento sódio à medida que a temperatura abaixa. A partir desta figura, onde vemos as correntes de convecção formadas pelo aquecimento, ascensão e condensação do magma, podemos entender como a série de reação de Bowen e os minerais podem ser formados. Ou seja, nessa parte inferior, onde as temperaturas são mais elevadas, em torno de 1000 graus centígrados, nós temos a formação dos minerais de alta temperatura. E com isso, a associação dos minerais de alta temperatura, tanto da série contínua quanto descontínua, vão formar as rochas ígneas basálticas, ou seja, rochas que possuem o teor em óxido de silício ou sílica entre 45% a 52% e possuem uma associação enriquecida nos minerais olivina, ortopiroxênio, clinopiroxênio e plagioclásio cálcico. Da mesma forma que em faixas intermediárias, temperaturas entre 1000 e 600, são formados os minerais de temperatura intermediária. E aí teremos as rochas de composição andesítica, ou seja, o teor em sílica está entre 52% e 66%, constituídas principalmente pelos minerais clinopiroxênio, anfibólio biotita e plagioclásio sódico. Quando chegamos aqui na superfície ou próximo à superfície, então nós teremos a formação das rochas de constituição graníticas, ou seja, aquelas que possuem os minerais que se cristalizaram em baixa temperatura, que são eles o feldespato potássico ou o ortoclásio, a muscovita ou mica branca e o quartzo, com alguma proporção de biotita e plagioclásio sódico. Entendido isso? Essa é a sequência de formação dos minerais ígneos que a associação irá gerar as rochas ígneas. Outro exemplo de cristalização cúbica como a pirita é a halita, só que a halita é um cloreto de sódio, ou seja, é um sal. Mesmo sendo uma fórmula química completamente diferente, o cloro se une com o sódio numa sequência, um empilhamento de sua malha elementar, que é o NaCl, também se estabilizando na forma cúbica. Então, é como se fosse uma engenharia. Esses elementos químicos, eles se estabilizam no sistema cúbico. Essa ligação química dos elementos cloro e sódio, ela fica estável no sistema cúbico. E a halita pode gerar cristais se essa forma cúbica se reflete externamente no mineral, como a gente vê nesta linda figura da halita. A halita não é um mineral que se formou diretamente da cristalização do magma. Como disse, a halita é um sal, e o sal se formou por meio de uma precipitação química de sais dissolvidos na água. Então, a origem da halita é sedimentar.
Aqui nós vemos uma forma tetraédrica da malha elementar do silício, ou seja, o silício e o oxigênio, ou seja, a sílica, que formam um tetraedro. Então, o oxigênio ligado ao silício vão formar esse tetraedro, que é a forma da sua malha elementar. Os tetraedros combinados entre si e também com outros elementos vão caracterizar o grupo dos silicatos. Agora eu vou dar um exemplo de como o mineral pode se tornar cristal a partir do empilhamento de sua malha elementar, ou seja, ter a sua forma geométrica externa, e também como o mineral, apesar de ter a malha elementar geométrica, pode não se tornar um cristal, ou seja, não ter sua forma externa geométrica. O exemplo é a partir do tijolo. Um tijolo, ele tem sua forma de paralelepípedo retangular, não é isso? Vamos imaginar que o tijolo é a malha elementar geométrica de um mineral. Se empilharmos vários tijolos, podemos construir estruturas com formas externas geométricas semelhantes à do tijolo, ou seja, outros paralelepípedos, mas também podemos construir, a partir do empilhamento de vários tijolos, formas geométricas, porém diferentes do paralelepípedo. E todos serão cristais, com sua forma geométrica externa. Porém, se pensarmos que podemos pegar os tijolos e simplesmente lançarmos os tijolos sem formar uma estrutura geométrica externa, é simplesmente um monte de tijolos, nós teremos a malha elementar geométrica, mas externamente não haverá uma forma. Se pensarmos nos minerais, isso acontece quando, na natureza, o ambiente proporciona um resfriamento do magma, por exemplo, muito rápido. Nesse momento em que há o resfriamento rápido, os minerais, eles não formam a geometria externa, porque é preciso tempo para haver este arranjo da malha elementar para gerar um cristal. Quando o resfriamento é rápido, esse tempo é muito curto de resfriamento. Então, eles simplesmente formam a malha elementar geométrica, mas não se empilham em uma forma externa geométrica, ok? Pode acontecer, no caso de um derramamento de lava durante uma erupção vulcânica, que a lava se resfria tão rapidamente que os constituintes químicos que se ligam não formam minerais, mas sim uma massa vítrea. Por que não formam minerais? Porque não ocorre a formação da malha elementar geométrica. Então, como vimos, para ser mineral é preciso ter a malha elementar ou a célula unitária geométrica ou cristalina. No caso de um resfriamento muito rápido, essa geometria não ocorre. Então, a malha elementar ela não tem sua forma geométrica. Aí a gente chama o material que se forma de vidro vulcânico, que é o caso da obsidiana, que é um material, um composto inorgânico muito bonito, mas que não pode ser chamado de mineral, porque ele não tem a sua malha elementar geométrica. Assim, nós chamamos tudo aquilo que parece ser um mineral, mas que
por algum motivo, ou por não ser natural, ou por não ser sólido, ou por não ter a sua malha elementar geométrica e não poder ser chamado de mineral, nós chamamos de mineraloide. Então, a obsidiana, ela é natural, ela é sólida, mas ela não tem a malha elementar geométrica. Assim, não pode ser chamado de mineral e muito menos de cristal, mas é um mineraloide, ok? Outro exemplo é a malha elementar na forma cúbica, como o dado, se justapondo e empilhando de forma a gerar uma forma externa geométrica diferente do cubo do dadinho. Vocês podem me dizer que forma é essa? Assim, o empilhamento da malha elementar pode gerar cristais com forma geométrica semelhante ao da malha elementar ou também diferentes. Neste caso, nós temos para os minerais diversos sistemas cristalinos ou formas que podem ser bem comuns a determinado grupos minerais. Aqui nós temos o isométrico, ortorrômbico, como é o caso isométrico a galena, o topázio, ortorrômbico, monoclínico, no caso do ortoclásio, o nome do mineral, o hexagonal, que é o quartzo, triclínico, como o plagioclásio. Então, são vários sistemas cristalinos que podem caracterizar a forma geométrica dos cristais. A calcita, por exemplo, é um mineral do grupo dos carbonatos, é um carbonato de cálcio que pode se apresentar como um cristal na forma trigonal ou romboédrica. Como podemos ver, esta forma romboédrica da calcita. A calcita, por exemplo, é um mineral de origem sedimentar, na maioria das vezes. E a calcita, como um carbonato de cálcio, CaCO3, ela tem um alto grau de dissolução. Nós vamos ver aí uma experiência em que vamos pingar gotas de ácido clorídrico diluído em água, ou seja, uma parte de ácido clorídrico para 10 partes de água, tornando assim a água mais ácida. Vamos gotejar o ácido clorídrico na calcita e vocês verão a reação de efervescência que irá ocorrer em função da alta dissolução da calcita. Então, aqui à esquerda, vamos fazer essa experiência num grão de calcita, e aqui à direita, nós temos o calcário. O calcário já é uma rocha constituída essencialmente de calcita, uma rocha de origem sedimentar química. Como o calcário é constituído de calcita, ele também irá reagir com o ácido clorídrico dissolvido em água e também haverá reação de efervescência. Depois vamos colocar outro tipo de material, por exemplo, um seixo de quartzo, pingar a mesma solução e vamos ver que não haverá a efervescência, ou seja, o quartzo não tem essa mesma dissolução apresentada pela calcita. Vamos lá? Então, vamos fazer uma experiência para ver o elevado grau de dissolução da calcita. Aqui vamos começar à esquerda, pingando o ácido mineral calcita. Vamos lá. Opa! Essa é a efervescência em função dessa dissolução. Então, a solução de ácido clorídrico está
reagindo com o carbonato de cálcio e está dissolvendo o carbonato de cálcio. Esta calcita está sobre um piso de mármore. O mármore é uma rocha metamórfica que metamorfizou-se a partir do calcário, que é uma rocha sedimentar química. E o mármore também possui calcita. Então, se a gente pinga o HCl no mármore, ele também vai ferver. Da mesma forma que eu vou agora pingar o HCl dissolvido em água no calcário, que é essa rocha que está aqui. Então, vamos ver a reação. A mesma reação da calcita, porque essa rocha ela tem essencialmente calcita. Agora vamos pingar a mesma solução no seixo de quartzo. Nada acontece, porque o quartzo não tem essa dissolução elevada. Agora vamos colocar numa rocha que é um arenito. Também nada acontece, porque o cimento que agrega esses elementos, os fragmentos que formam o arenito, ele é um cimento de óxido de ferro. Vocês estão vendo aqui é hidróxido de ferro, pela cor aqui de ferrugem. Não tem calcita aqui, então não ferveu. Vamos ver de novo? Os minerais podem ser classificados em 8 grupos químicos, como elementos nativos, sulfetos, selenetos, sulfossais, óxidos e hidróxidos, aloides, com os cloretos, fluoretos, brometos, iodetos, os nitratos, carbonatos, boratos e sulfatos, os fosfatos e os silicatos. Por exemplo, o radical químico dos silicatos é o SiO2, ou seja, a sílica. Então, nós chamamos o tetraedro de silicato de radical químico e é preciso, para ser silicato, ter elementos ligados ao radical SiO2, como é o quartzo, o feldspato, o berilo e a moscovita. Os silicatos constituem cerca de 90% dos minerais existentes na crosta terrestre, pois, com poucas exceções, todos os minerais que formam as rochas ígneas são do grupo silicatos. Nesta tabela, nós vemos as principais classes químicas dos minerais com os seus respectivos radicais químicos. Então, os elementos nativos que só se combinam com o próprio radical químico, por exemplo, o ouro, que só combina com ouro, chumbo com chumbo, prata, são metais, semimetais e não metais. No caso do carbono, o diamante. Os sulfetos e sulfossais, cujo radical químico é o enxofre, no caso da galena, pirita, óxidos e hidróxidos com o oxigênio e a hidroxila, no caso da hematita, haletos, onde os radicais químicos são cloro, flúor, no caso da halita, carbonatos, nitratos e boratos,
sulfatos, cromatos, molibdatos e tungstatos, assim como os fosfatos, vanadatos e arseniatos, e, finalmente, os silicatos com o radical químico, que é a sílica, SiO2. Então, para pertencer a esses grupos, é preciso ter em sua constituição química este radical químico.